E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sabe aquela pergunta, por que diante de um mesmo problema, uma pessoa parece que cresce e outra simplesmente trava? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender as raízes das nossas reações à vida, com base em umas pesquisas bem interessantes. Então bora lá. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai desvendar esse enigma das reações. Depois, vamos explorar uma herança que vai muito além da genética. Aí, vamos entender o que são essas tais estruturas psicológicas pré-existentes, ver como o orgulho e a humildade entram nessa história e, para fechar, a gente monta um guia prático para se entender melhor. Bom, vamos começar pelo começo, né? O enigma das reações. A grande questão que vai guiar nosso papo é essa: por que um mesmo evento pode causar reações tão, mas tão diferentes em cada um de nós? Pensem comigo, o mesmo tropeço na vida pode servir de trampolim para uma pessoa e de areia movediça para outra. Como assim? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E para deixar isso bem claro, dá uma olhada nesse exemplo prático. Imagina uma reprovação na escola. Um adolescente pode reagir com vergonha, se achar um fracasso, entrar numa espiral de ansiedade. Já o outro, na mesmíssima situação, encara como aprendizado, levanta a poeira e tenta de novo. Cenário idêntico, reações opostas. O que explica isso? Para a gente começar a entender essa história, vamos para o nosso segundo ponto, a herança que vai além dos genes. É aqui que a ciência começa a nos dar umas pistas bem interessantes sobre o que a gente herda de verdade. A chave para muito disso está num campo chamado epigenética. Tentando simplificar, imagina que nosso DNA é um painel cheio de interruptores. A epigenética são as marquinhas que decidem quais interruptores ficam ligados ou desligados. E o mais doido é que as experiências dos nossos avós, por exemplo, podem ter deixado algumas dessas marcas. Um exemplo que choca a gente é um estudo da Rachel Yehuda. Ela pesquisou descendentes de sobreviventes do Holocausto e descobriu que eles tinham níveis diferentes de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso os deixava mais propensos à ansiedade, mesmo sem nunca terem pisado num campo de concentração. O trauma ecoou gerações. A conclusão da própria Rachel Yehuda é de arrepiar e muda tudo. O trauma não precisa ser vivenciado diretamente para afetar a próxima geração. Quer dizer, as marcas das experiências dos nossos antepassados podem estar vivas dentro da gente, biologicamente. E olha, não é só coisa ruim que é passada para frente, não. Um outro estudo, de Schiff e Manny, mostrou isso com ratinhos. Os filhotes que recebiam mais carinho e cuidado das mães se tornavam adultos que lidavam melhor com o estresse. E mais, eles passavam essa resiliência para os seus próprios filhos, também via epigenética. Certo. Agora que a gente viu tudo isso, vamos conectar os pontos no nosso terceiro tópico, as estruturas psicológicas pré-existentes. Aqui a gente entra na ideia central de hoje, a de que já nascemos com uma espécie de rascunho da nossa personalidade. Então, a teoria diz que a gente pode herdar um pacote completo de traços. Isso inclui tanto os padrões negativos, como medos e traumas, quanto os positivos, tipo a resiliência. Tudo isso junto formaria essa personalidade pré-existente, que define uma espécie de faixa evolutiva para a gente. É como se fosse o nosso ponto de partida emocional na vida. Vale dizer que tem pesquisadores, como Ian Stevenson e Jim Tucker, que vão ainda mais longe. Eles investigam a possibilidade da própria consciência carregar experiências entre vidas. Agora, é importante deixar claro, essas ideias não são aceitas pela ciência tradicional, mas estão lá, na fonte, como uma forma de explorar os limites do nosso conhecimento atual. Ok, mas como é que a gente vê essa teoria na vida real? Vamos voltar àqueles exemplos do início, mas agora com esse novo olhar. No nosso quarto ponto, orgulho contra humildade em ação. Olha só essa tabela. Pega o fracasso escolar. Se a pessoa tem uma estrutura mais baseada no orgulho, na defesa, a reação é de vergonha, de se sentir um lixo. Agora, se a estrutura de base é a humildade, a pessoa consegue ver aquilo como uma chance de crescer. A mesma lógica vale para a rejeição social. Uma estrutura leva à humilhação, ao isolamento, a outra, à aceitação e a seguir em frente. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a reação não é só sobre o que aconteceu. É, e talvez principalmente, sobre a bagagem emocional e as virtudes que a pessoa já carregava antes do evento acontecer. É essa estrutura interna que vai definir o jogo. E tudo isso nos traz a nossa parte final, que talvez seja mais importante. Um guia para a gente se entender. Afinal, por que saber de tudo isso é tão crucial para o nosso desenvolvimento?
A grande lição, no fim das contas, é que a nossa personalidade é uma receita com 3 ingredientes principais. Primeiro, claro, as nossas experiências de vida. Segundo, o ambiente e a criação que a gente teve. E terceiro, o ingrediente que a gente costuma esquecer. Essas estruturas e virtudes que a gente herdou. É a mistura disso tudo que faz a gente ser quem a gente é. E, para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para a própria história, para as próprias reações, que traços, tanto positivos quanto negativos, podem ser heranças que estão aí moldando quem somos hoje? Parar para pensar nisso pode ser o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento muito mais profunda. Muito obrigado pela companhia.